Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus. Vamos pedir a permissão e a proteção dos bons Espíritos presentes, para que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje. Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, capítulo 6. O capítulo 6, ele fala sobre a doutrina das penas eternas. Era o que os pagãos pregavam, uma doutrina que pregava as penas eternas. Nesse capítulo nós temos a origem da doutrina das penas eternas, os argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, a doutrina das penas eternas fez a sua época e Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Esse capítulo é muito comprido, a gente vai fazer por partes, para que a gente não demore muito a nossa aula aí. Então hoje nós vamos na origem da doutrina das penas eternas. O meu aqui é na página 48. Na página 48. Então, doutrina, das penas eternas. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode-se prever-lhe o fim próximo. Então aí ele já está dizendo que essa doutrina das penas eternas tem o seu fim próximo, Porque a gente vai explicar aqui no decorrer da aula. Tais de tal ordem poderoso e peremptório têm sido os argumentos a ela oposto, que nos parece quase supérfluo ocuparmos de tal doutrina de ora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Então, Kardec está dizendo aqui, que não tem muito argumento, ela já está se extinguindo. Então ele vai comentar apenas para que a gente conheça, para que a gente possa tomar conhecimento. Continuando, mas não se pode contestar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, o ponto que defende com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta, e não menos convictos das consequências dessa queda. Então as pessoas que são contra ideias novas sabem que essa ideia já está caducando, como ele diz aqui, mas eles não aceitam coisas novas e sabendo até que ela não vai resistir muito tempo, mas não querem aceitar. São convictos, como ele diz aqui, são convictos e obstinados, como ele diz aqui. Então, por esse lado, a questão merece sério exame. No item 2, a doutrina das penas eternas teve a sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Então, essa doutrina teve, a sua razão de ser, mas agora já não tem mais. Os homens eram pouco adiantados, agora já tem um pouquinho mais de evolução. Na impossibilidade de aprender as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam então, a não ser pouco ou menos mesmo nada, com a ideia das penas morais. Então, o Kardec está trazendo para a gente as penas intelectuais e morais. Porém, os homens, se eles já não tinham medo das penas que eram eternas, então fica um pouco assim, sem causar muita impressão, uma pena que vai ser uma pena moral. Então precisa explicar bem isso. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente de suas gradações e proporções. No item 3, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma única ideia muito imperfeita e vaga. Então o homem mais primitivo, mais material, não consegue fazer de Deus uma ideia como a gente tem hoje, como a gente tem que ter, como é o objetivo da gente ter a ideia de Deus. Então, eles não podem fazer porque não tem desenvolvimento. Assimilando-o
a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Não o veem senão armado com o raio ou no meio de curiscos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhante aos guerreiros invencíveis. Então aquele povo primitivo, ele já achava que Deus tinha que ser um soberano forte. E para ser forte tinha que ser guerreiro. Para ser guerreiro tinha que vir destruindo tudo, como ele diz aqui, né? Soltando o raio, soltando destruição aonde passasse. Então, e Deus deveria ser um guerreiro invencível. Então essa era a ideia deles, eles assimilavam a natureza de Deus com um guerreiro destemido e forte e invencível. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnava a razão. Implacável também, ele, homem nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, que ele era superior, deveria ser ainda mais terrível. Então aqueles homens, aqueles guerreiros que eram implacáveis contra os seus inimigos, achavam que se Deus não fizesse isso, ele seria um Deus fraco. Então Deus tinha que ser acima deles. Se ele não tinha dó, né, era cruel com os seus inimigos, Deus também deveria ser assim. Então essa era a ideia de Deus que eles faziam. Para tais homens era preciso a crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés, sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. Então a gente não deve censurar Moisés pelo que ele fez, né? Às vezes a gente lê lá na Bíblia, Moisés ele era bruto, ele era vingativo, ele mandou passar fio de espada 400 dos seus súditos, dos seus seguidores, só porque construíram o bezerro de ouro. Então ele era violento e isso tudo ele dizia que era em nome de Deus. Então Moisés criou um Deus vingativo, um Deus forte. Mas como diz aqui, para aquela época era isso que precisava. Aquele povo não entendia. Então, como Jesus, por exemplo, não poderia ter vindo à época de Moisés, porque a doutrina de Jesus não encontraria quem entendesse e quem assimilasse. No item 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu materializa-se-lhe dissipando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradativamente. Por ocasião da sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros, e fazei bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Então a lei de Moisés era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus, quando veio, já o povo já estava mais evoluído, e ele conseguiu então falar de um Deus clemente, falar do reino de Deus, falar do amor, e aí ele diz que não devemos fazer olho por olho, dente por dente, e sim amar até os inimigos. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés?
E daí, o que teria decorrido para essas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? Então são perguntas, né, que tinha e que existe até hoje. Algumas pessoas ainda pensam, né? Será que as almas do tempo de Jesus eram almas novas? Foram criadas para ele, para aquela época? Ou será que eram as mesmas de Moisés? Aí, continuando aqui, o mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Então, aqui Kardec já cita o Espiritismo, o advento do Espiritismo. Por quê? Na época de Moisés não se podia falar nem Espírito. Na época de Jesus já estava um pouquinho mais adiantado, já podia se falar algumas coisas. E agora pode-se dar um ensino mais completo, como ele diz aqui. No item 5, o Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio o disse. Muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi o Cristo muito explícito porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Então Jesus, ele veio explicando, mas ele explicava algumas coisas, que nem tudo eles conseguiam entender. Então, o que eles não conseguiam entender, Jesus plantou lá uma sementinha, que futuramente iriam entender. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação. Era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Então Jesus, ele não podia substituir o castigo, que eles tinham medo do castigo. A maioria das coisas não faziam, não cometiam os erros por medo do castigo. Então se tira aquele castigo que eles tinham medo, aí como queria explicar? Então Jesus veio primeiro trazendo o amor ao próximo, mas não tirou aquele castigo do inferno, aquelas coisas que queimavam eternamente. Jesus não falou nada sobre isso. Ele não tirou o inferno, mas ele colocou o reino de Deus, onde você pagaria sua pena, onde você seria eleito, chegaria até o reino de Deus, de acordo com seus méritos. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde eles iriam? Demais, seria necessária a inversão da natureza para que inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual. Levando-se em conta as circunstâncias de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias sutis. Então Jesus se dirigia ao povo mais pobre, mais sofrida da sociedade, menos esclarecida, como ele diz aqui. Então Jesus não podia mudar as coisas de repente, e trocando assim. E eles eles eram rudes, eram pessoas rudes. Não podia falar certas coisas, explicar certas coisas. Não iriam entender. Ficaria muito difícil. Jesus teria que explicar muito para poder... E o objetivo não era isso. O objetivo era fazer, primeira coisa, mudar o olho por olho e dente por dente. Passando para amar ao próximo como a ti mesmo. Passar
amar o seu inimigo, como ele diz atrás. Até os inimigos devemos perdoar. Então não tem que retribuir, né? Não tem que voltar ali contra aquele que te ofendeu, não tem que se revoltar. Isso tudo Jesus veio colocando aos poucos. Então eis a razão porque Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época, não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Então o que Jesus fez? Ele tirou aquela punição eterna, ou pelo menos deixou bem claro que a punição, em vez de eterna, ela teria uma recompensa. Se você conseguisse se safar daquele mal cometido, se você, né, conseguisse se restabelecer do mal que fez, você teria a recompensa do reino dos céus. No item 6, se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados à Gena. Ora, quem vem a ser Gena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejava as imundícias da cidade. Então Jesus, né, ele não chegou a ameaçar, né, os pecadores para o fogo do inferno, mas ele disse que seriam lançados à Gena. O que seria a Gena? O lixão da cidade, né, onde se deposita todas as imundícias, como ele diz aqui. Então, é quase a mesma coisa. Colocou um pouquinho de medo. Quem gostaria de ser jogado ao lixão, né? É bem mais leve do que o fogo eterno, mas mesmo assim é ruim. Então, colocou um pouco de medo. E colocou também a recompensa, como a gente viu no parágrafo passado. Se você se comportar bem, você chegará ao reino dos céus. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra, né? Quando Jesus disse que seriam jogados à Gena. Será que devemos interpretar ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não fora o seu pensar, ele estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador, a sua benignitude. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, pois, se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Então, no próprio Pai Nosso, Jesus coloca esse pedaço, essa parte que temos que perdoar o outro. Para que eu possa ser perdoado, eu tenho que perdoar o próximo, perdoar quem me ofendeu. Essa é uma das condições para chegar ao reino dos céus. Esse perdão é, porém, incondicional. Então, é um perdão realmente perdoado. Não é aquele, eu te perdoo, mas não quero te ver mais na minha frente. Não, se perdoar, perdoa mesmo. Esse perdão é, porém, incondicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. O que equivale a dizer que se não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. Então Deus não poderia exigir que o homem perdoasse se Deus não perdoasse, né? Então Deus, ele é onipotente, então ele exige, né, que o homem faça aquilo que é o certo, né? Perdoar para ser perdoado. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Então, o Pai Nosso de Jesus veio modificar, né, aquele sentido da eterna vingança. Deus não vai condenar uma pessoa eternamente. Como a gente viu também na aula passada, né, existe a opção de você se recuperar e ir para o céu. Então, Deus não condena ninguém eternamente. E daí, agora coloca essa condição. Se você perdoar, você será perdoado. Então, são condições que a gente tem, a gente recebe, a gente pode fazer, né?
Às vezes é difícil perdoar, mas devemos perdoar para ser perdoados. No item 7. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens, desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. Então esses homens que já estavam acostumados com penas eternas, como fogo eterno, fogo material que queimava a alma, então para eles isso era normal, né? E eles foram submetidos por muito tempo por essas leis, por essa legislação. Então ficava difícil mudar ou fazer com que eles entendessem. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura. Pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Então Jesus ele não comentou nada sobre o fogo eterno. Por quê? Ele deixou que isso servisse de freio, de medo. A pessoa tendo medo não cometeria o erro. Mas ele não comentou nada se era certo ou se era errado. Sabia ele, ao demais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas, o caráter essencial das penas irrevogáveis e a ineficácia do arrependimento. E Jesus nunca disse que o arrependimento não merecia a graça do Pai. Então Jesus, sabendo que futuramente o Espírito de verdade viria esclarecer, deixou lá a sementinha, como a gente disse. E ele sabia também que essas penas irrevogáveis não tinham uma eficácia lá tão grande assim. A eficácia maior seria o arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, pediu perdão ou perdoou, perdoou os inimigos, aí isso sim seria merecido então a graça do Pai. Ao contrário, sempre que ele deparou em ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno, inflexível sim para o pecador obstinado, porém pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremessível. Então Jesus sempre pregava um Deus bom, um Deus clemente, embora um Deus exigente, inflexível, mas clemente, que aceitava quando a pessoa ou o espírito tenta se modificar. Então ele sempre teve piedade. E também Jesus, como ele diz aqui, Jesus nunca foi contra mesmo os maiores culpados. A gente às vezes fala sobre Judas. Judas, tem gente que condena Judas. Jesus foi salvar Judas. Jesus socorreu Judas. Conta lá na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, ele foi tirar Judas do inferno. Pode ser alegórico, mas é o estilo, o jeito, a doutrina de Jesus. Perdoar, mesmo, como ele diz aqui, aqueles culpados mais ferrenhos, mais obstinados. Tem que perdoar. No item 8. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar o inimigo, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador votando
aos milhares as chamas e as torturas, os que denominavam hereges, o que constituía sob a outra forma verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após a vitória e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. Então, como ele diz aqui, o povo primitivo era comum ter Deus da guerra, Deus do exército, Deus que ia à frente, né? Como ele diz aqui, o Jeová, né, ele tinha 1000 maneiras de exterminar os inimigos, de combater os inimigos e também de punir os derrotados. Então era um Deus que tanto ele punia quem tinha sido derrotado, como ele ajudava os vencedores a derrotar os seus inimigos. Ele lutava dos dois lados, né? Então era uma coisa meio diferente. Cristo veio mudar isso, porém os cristãos não entenderam e começaram a fazer sacrifício em nome de Deus. Como ele diz que os hereges eram torturados, eram levados à fogueira, eram queimados, eram degolados, né? Passados ao fio da navalha ou fio da espada, como dizem. E isso tudo acompanhado de uma cerimônia religiosa. Então demorou-se um pouco para entender o que Jesus veio dizer. No item 9. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. Então aqui no item 9 ele está citando o que a gente comentou no item passado, né? Como o homem demora para entender, né? Ele precisa se desfazer daqueles hábitos primitivos. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, senão consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas a falta de fogueiras prevalece ainda as perseguições materiais e morais. Então, o que ele está dizendo aqui, 40 séculos depois de Moisés, ou 4.000 anos, né? Jesus veio há 3.000 anos de Moisés. Então, o que Kardec está falando aqui, já há 1000 anos depois de Jesus, ainda continua as perseguições, ainda continua os sacrifícios, né, como a gente viu no parágrafo passado, sacrifícios de animais, sacrifícios sangrentos, né, é coisa primitiva, coisa do homem pagão, e ainda continuam fazendo isso. E agora, né, como ele disse, parou, ou pelo menos diminuíram as fogueiras, mas ainda continuam as perseguições materiais e morais. Muitas igrejas ainda perseguem, atacam quem não é daquela religião. Se encontram uma pessoa na rua que é de uma outra religião, agridem, atacam. Então isso, como na época que Kardec escreveu isso aí, seria 40 séculos ou 4.000 anos. Nós já estamos aí há quase 1000 anos depois de Kardec, então 5.000 anos à frente. E ainda temos isso. Ainda temos o preconceito religioso. A Bíblia diz que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Porém, cada um com a sua Bíblia acha que ele que está certo e o outro é errado. E agride. O problema de achar que o outro não está certo, tudo bem, aí nós vamos lá, né? A gente não pode aceitar, mas cada um com o seu conhecimento, com a sua cabeça. Mas agredir, não. Ofender, não podemos ofender os irmãos de outras religiões. Continuando aqui então, né, as perseguições materiais, morais, tão radicadas está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados. Então a gente não pode aceitar isso, né? Que Deus faça isso. Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns, que se hão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas,
atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganhado em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior. Porque, se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Então, como ele diz aqui, foi preciso filósofos, foi preciso gente inteligente, fora daqueles ortodoxos, aqueles que não queriam mudar, para poder acabar com essas baixezas, com essas paixões, essas crenças menos esclarecidas, crenças pagãs, que até então ainda tem muita gente que acredita. Mas ao lado destes, quantos não têm sido levados sem mais reflexões a negarem toda a providência? O modo porque a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou um deísmo para uns e ceptismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um mais perfeito. Então, essas atitudes de certas religiões fez com que o pessoal se debandasse. Então, o deísmo é uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar a existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou prática de qualquer religião organizada. Então esse deísmo, a pessoa aceita um Deus, mas eles não querem se comprometer com nenhuma religião organizada. Então esse deísmo ele se difundiu principalmente entre os filósofos, que eles estudavam, eles tinham um conhecimento, eram ateus e depois viraram em deísmo, e criaram um Deus à maneira deles. E aí tem também o ceptismo, como ele diz ali. O ceptismo era a ausência de qualquer tipo de crença. Tem gente que não acredita, eu não acredito em nada, eu não sigo nada. Então, seriam aqueles céticos. Ainda hoje temos algumas pessoas que dizem que não acreditam. Porém, quando a coisa aperta, corre para a igreja, corre para o centro espírita, mas dizem que não acreditam em nada. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu gostaria de novamente pedir, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É só clicar aí no botãozinho vermelho e a gente agradece ao retorno. Agradeço também as amiguinhas com perguntas aí, com algum esclarecimento que não ficou bem claro. Pode perguntar, que a gente está aqui para responder. Que Jesus abençoe a todos.